Hoje eu estou aqui para falar de algumas mortes nos manhwas ou manhwas que me marcaram muito, muito mesmo. Eu sei que em alguns tipos de manhwas as mortes não são algo tão recorrente, por exemplo, no gênero de cultivo. Porque no cultivo os protagonistas literalmente manipulam tudo, recriam qualquer coisa. No cultivo principalmente, por exemplo, o Yansen, que criou Vida do Barro, ou o Zofan, que literalmente recriou tudo e trouxe todo mundo de volta sem mexer uma mão. Então, no gênero cultivo, isso é muito tranquilo e acontece muito. Mas em outras histórias, isso não é tão possível. E hoje eu estou aqui para falar das mortes, né? Esses tipos de histórias, algumas bem legais, outras bem tristes, mas realmente são mortes que pegam. E é isso, rapaziada. Eu peço lá que você se inscreva e vamos pro vídeo. E vamos ver se você tem alguma morte em comum com a que eu vou falar aqui no vídeo. Em primeiro lugar, abrindo a lista, nós vamos ter a obra Legend of the Northern Blade, o personagem Ryu-san. Acho que essa foi uma das mortes que mais abalou todo mundo no mundo dos manhwas, porque Legend of Northern Blade é uma obra muito conhecida, muito grande mesmo, e o Ryu era um personagem que ninguém odiava e todo mundo gostava dele, porque ele era engraçado naturalmente. E não foi só o leitor que sofreu, também foi os próprios personagens que tiveram um amadurecimento muito maior com a morte do Ryu-san. O Sr. Tank ficou traumatizado, que ele nunca mais aceitou um discípulo e nem se falava nisso. O próprio Jin Won, que com a morte do Ryu-san, ele finalmente entendeu o que era ser um líder, o peso disso, e tudo que o pai dele passou por ser um super líder, ele finalmente amadureceu e entendeu o que é ser um líder. E essa morte foi muito importante para a obra ao geral, ao todo. É uma morte que realmente tem muito peso na história e é muito legal. Simplesmente o melhor Murin. Em segundo lugar, nós vamos ter Survival Story of Sword King. O personagem em si é o Barot. Essa morte foi realmente muito triste mesmo, ainda mais quando você vê a reação da menina que era tipo uma filha para ele, que ele cuidou desde que era criança e deixou ela grande, forte. A dor da perca dele foi imensa e ele já era o mestre do protagonista e tinha seus ideais iguais ao protagonista, até mesmo porque o Barot não contou para ninguém que ele sabia que o protagonista era da Terra, no caso era um humano, e isso é muito legal e todo mundo admirava o Barot, e ele era um dos 4 heróis, e foi triste porque a morte definitiva dele foi pelas mãos do protagonista. Ele ia morrer, só que o XP ia para os vilões, então ele fez o protagonista matar ele para ele não ter o seu XP indo para os vilões. E lembrando que o Barot, depois da sua morte, que o Rapin melhorou a história do Barot, ela vendeu muito e todo mundo começou a respeitar ainda mais ele, foi muito legal. Em terceiro lugar, a obra é The Breaker, personagem em questão, Shiro. Essa aqui é um pouco antiga, uns 10 aninhos atrás, por aí. A morte da Shiro foi triste porque a gente já conhecia ela desde o início da obra. Ela aparece logo no capítulo 2 e ela já estava com a gente há muito tempo. E os sentimentos que o mestre do protagonista tinha com ela eram totalmente verdadeiros. E os dela também, já que ela queria estar lá correndo risco com ele. A morte dela foi apenas uma das suas consequências dos seus atos. E sim, foi triste demais, porque a gente amava ela e já que ela era maravilhosa, era uma super personagem muito carismática que todo mundo gostava, aí o pessoal nunca vai esquecer dela e parece que tem coisa boa por ela vindo aí. Bom, foi uma morte entre aspas. O cara que gosta dela nunca vai ter ela, infelizmente, porque ela já gosta do mestre do protagonista. Em quarto lugar, Chronicles of Heavenly Demon, o personagem em questão, Shun-Wi. Essa foi uma das mortes que mais me pegou porque a entrada do mestre do protagonista foi lendária. Um pouco antes dele morrer com essa entrada insana, quando o mestre do protagonista chega do céu e ele era do Reino Transcendente, aí tem mó balão lá escrito, Reino Transcendente. E também a despedida dele com a sua filha e com o protagonista, que ele basicamente se arrastando até o outro lugar para ajudar o protagonista no seu cultivo, na sua meditação, para absorver o resto do poder que ele tinha, foi simplesmente épica, e que a sua morte foi uma das primeiras que vi nos manhwas. Em quinto lugar, Bowblade Spirit, Iron Blood. Acho que todo mundo que lê essa obra tem que admitir que o Iron Blood era um dos melhores personagens da obra, mesmo não falando nada. E ele não merecia passar pelo que passou, ele simplesmente era um inocente e mesmo assim foi massacrado e judiado por aquela mulher. Aquela mulher infeliz que um dia já era para ter sido a esposa do protagonista. Pelo menos a mulher morreu, então menos mal, porque o Iron Blood não foi sozinho, glória a Deus. Foi meio triste o jeito que ela morreu, porque ser morta pelo avô não é muito legal. Foi triste pra ela, mas ela mereceu. Em sexto lugar, Zonga, a mãe do protagonista de Zonga. Ela era uma guerreira que fazia tudo pelo seu filho, que no caso era o protagonista. E mesmo sendo infectada, ela conseguiu ficar um pouco a razão e não atacar e matar ele. Aquela noite foi o dia em que aconteceu que o protagonista fica imortal. Foi literalmente um inferno na Terra para o protagonista, que era logo bem novinho e ele não sabia de muita coisa. Então para ele foi realmente um choque dele tendo que lutar pela sobrevivência. E depois de sobreviver de tudo aquilo, ele acabou se tornando imortal e infelizmente não pode se juntar à sua mãe e tem que vagar por aí querendo sua morte.
É realmente lamentável a história dele. E eu tenho fé que no futuro ele vai querer viver sim. Sétimo lugar, Do Not Die, Hangul. Acho que todo mundo sabe que o mestre do protagonista foi uma família pra ele, até mesmo como um pai, porque o protagonista nunca teve um de verdade na vida. O pai dele era um merda, então não dava pra contar aquilo como pai. Aquela família ao todo era totalmente estranha para o protagonista. Eles nunca se portaram com o protagonista. E agora que vai soltar a Season 2, eu nem imagino como o protagonista vai estar. Mas voltando ao assunto, ele morreu lutando para que todos que ele gosta pudessem sorrir no futuro. Mesmo que isso é uma partida, todos estejam chorando pela sua morte, foi simplesmente linda a partida dele. Só que teve o efeito contrário, porque o protagonista ele quer se vingar e vai ser um tipo de pessoa não muito boa. Então eu realmente fico meio indeciso do qual futuro eu quero para o protagonista. Mas fazer o que, né? E é isso, pessoal. Assim foram uma das mortes mais marcantes para mim nos Mauás. Eu acho que você já deve ter pensado em pelo menos uma das 7. E é isso, rapaziada. Eu peço lá que você se inscreva e valeu!